Tudo bem com vocês? Chegamos à metade dessa semana. Se vocês estão vindo, estão me suportando. Espero que vocês me suportem até sábado. Então não deixe de vir todos os dias, porque Deus tem sempre uma palavra para nos dizer nessa semana tão especial que é a Semana Santa, né? Lembrando que a igreja na América do Sul antecipou a Semana Santa, pelo menos aqui no Brasil, né? Por conta do nosso feriado prolongado. Na semana que vem teremos aí sexta-feira, feriado, segunda-feira, né? Também feriado. E se vocês quiserem me enviar um presentinho, dia 20 eu faço aniversário, viu? Depois eu passo um pix aí, tô brincando. Tô brincando, viu, irmãos? Brincadeira. Ficar mais velho, né? Mas agradecer a Deus pelas suas misericórdias, comemorar com Ele mais uma graça concedida, mais um ano de vida. Irmãos, nós vimos no sábado, aqui pela manhã, que é impossível falarmos sobre as marcas que Cristo deixou na humanidade sem conhecê-lo. É impossível falar dele sem antes entendermos e compreender que a vida eterna é uma pessoa, a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Então nós falamos que eu e você precisamos sair da teoria e ir à prática, né? Conhecê-lo intimamente e tê-lo como a um amigo. Porque a vida eterna é essa. Não é? Nós vimos aqui, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. No domingo, nós vimos como o fato de conhecer a Cristo é capaz de marcar a vida, não só de marcar a vida de uma pessoa, mas de transformar qualquer pessoa. E nós vimos isso na história e na vida de Paulo. Quem era Paulo antes de encontrar-se com Cristo e quem ele se tornou ao se encontrar, e não só se encontrar, mas desenvolver um relacionamento de intimidade também com a pessoa de Cristo. A ponto de que no final da sua vida, ele disse, nós vimos aqui, que ninguém me perturbe, pois carrego em meu corpo as marcas de Cristo. E como Paulo, através desse conhecimento da pessoa de Cristo, ele pôde dizer que em todas as coisas ele era contente e feliz por ter conhecido a Cristo Jesus. Vimos ontem aqui também que Cristo Jesus, ele é o amor. Amor não é sentimento, amor não é algo que sentimos, amor é uma pessoa. E nós precisamos compreender a profundidade deste amor de Deus manifestado na cruz do Calvário. E aí nós fizemos a pergunta ontem, né? Como deixar de amá-lo? Como não amá-lo diante de tamanha manifestação de amor deste Deus que deixou o seu trono de graça e veio a este mundo e poeirou os seus pés, as suas mãos, passou por frio, fome, dor, tristeza, para nos resgatar, para nos levar na posição que nós nunca deveríamos ter saído, a posição de autoridade diante do universo, como governantes, governadores deste mundo. E hoje nós vamos falar sobre isso, a valorização da vida humana. Infelizmente, Satanás sabe que ele está derrotado. Irmãos, não há mais vitória para ele, amém? A nossa maior luta hoje é contra o nosso eu. E nós falamos isso aqui também durante essa semana. O maior inimigo, o nosso maior inimigo, o seu maior inimigo é você mesmo. Porque Satanás foi esmagado na cruz do Calvário, amém? Então não devemos nos preocupar com ele, irmãos. Devemos nos preocupar em estar com Cristo. Esse deve ser o nosso maior esforço. Essa deve ser o nosso maior propósito. Mas Satanás, entendendo que ele não pode mais lutar com Cristo, derrotar a Cristo, ele vai então contra quem agora? Contra os filhos de Deus, os descendentes da mulher, os descendentes da semente da mulher. Então, para desfigurar o caráter de Deus, que ele não conseguiu desfigurar na grande controvérsia, ele agora ataca a mim e a você, e leva muitas das vezes a nós, seres humanos, a vivermos em uma condição subhumana.
em uma condição deplorável e deprimente. Agora pensem comigo, irmãos. Nós estamos aqui bem, né? Num banco acolchoado, num ambiente confortável. Alguém está te perseguindo. Está caindo bomba aqui do lado. Todo mundo tem comida em casa. Água potável, está ok. Saneamento básico, tudo tranquilo. Mas nesse momento, irmãos, muitas crianças e mulheres e até homens estão sendo violentados e estuprados neste momento. E até por pessoas que deveriam protegê-las. Nesse momento, irmãos, neste mundo, há muitas pessoas que estão passando fome. E não é essa fome que você está sentindo aí porque você não jantou. É fome de dias. E nem sabe quando irá comer. Ou a fome acabou no mundo, irmãos? Pessoas não têm água potável, irmão. Você sabe o que é isso? Nesse momento, jovens estão sendo escravizados pelas drogas, pelas bebidas alcoólicas, andando como maltrapilhos sem rumo aí na rua. Basta andar no centro de Novo Hamburgo, irmãos. Quantos viciados, e muitas das vezes eu olho, às vezes, para algumas pessoas. Eu morava em São Paulo e, às vezes, lá a condição era pior. E eu fico pensando, Senhor, só o Teu poder para libertar uma pessoa do vício das drogas. Ela perde completamente a racionalidade, irmãos. E se perde a racionalidade, como vai ouvir a voz do Espírito? Eu fico imaginando como é que o Senhor alcança uma pessoa dessa, Pai. Mas Deus alcança sim ou não, irmãos? Sim. Lembram daquele homem gadareno? Tinha no mínimo uma legião de demônios, 6.000 demônios controlando aquele homem. Mas quando ele viu a Cristo, Ellen White, no Espírito de Profecia, menciona que uma legião de demônios não foi capaz de levar aquele homem até os pés de Cristo. No íntimo dele, ao ver a Cristo, ele sentiu o desejo de ser liberto por Cristo. E por causa dessa decisão, nenhuma legião de demônios foi capaz de impedir aquele homem de ir até os pés do Rei do Universo. Nesse momento, irmãos, pessoas não conseguem sair de dentro do seu quarto. Passaram o dia inteiro em um quarto escuro, fechado, escravizados pelas doenças psicológicas. E eu vou mais a fundo, irmãos. Vocês conhecem, já ouviram falar da Deep Web? O submundo da internet. Sabe o que eles fazem com as crianças que são traficadas? E com as mulheres? Eles cortam os membros das crianças, irmãos. Pernas e braços. E essas crianças são usadas como objetos sexuais. É isso que Satanás está fazendo com os filhos de Deus. É isso que o pecado faz, irmãos, com as criaturas, com a imagem e semelhança de Deus. E Cristo veio a este mundo, tomou um corpo humano, se fez homem, para poder valorizar a sua obra-prima, a obra mais maravilhosa que saiu das suas mãos, que é eu e você. E quando nós lemos a história de Cristo, quando nós vemos nos evangelhos, e eu peço que você abra agora a Bíblia, ali no capítulo 6 de Mateus, no versículo 25 e 26, nós vamos ver como eu e você somos valiosos e preciosos aos olhos de Cristo Jesus. Mas antes de nós lermos, olha aqui para mim. Desde 1844, eu faço um parênteses aqui. Desde quando se cumpriu a grande profecia de tempo, 2.300 tardes e manhãs, Jesus poderia ter voltado sim ou não, irmãos?
E quando você lê o Espírito de Profecia, por 2 vezes, isso poderia ter acontecido. Mas não aconteceu por conta do orgulho do ser humano. É só ler o Espírito de Profecia, irmãos. Lá está. Quanto tempo mais nós ficaremos aqui, irmãos? Deus nos dá a chave para dar fim a este mundo de pecado, para dar fim a este mundo de sofrimento. Basta eu e você buscarmos a promessa do Espírito Santo. Porque é só através do Espírito que nós vamos terminar a grande obra que Deus nos chamou, que é advertir este mundo sobre o engano de Satanás de que Cristo Jesus vai voltar. O derramamento do Espírito Santo, irmãos, na chuva serôdia, é a chave para os últimos acontecimentos da história deste mundo. E a pergunta que eu faço: quantos de nós sabemos o que é chuva serôdia? Quando ela vai ser derramada? Quando ela virá? Como? E a gente vai vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecendo, como se estivesse na Disneylândia, e Cristo sofrendo ao ver as mazelas deste mundo. Só abrindo um parênteses aqui, irmãos. Então é um momento de nós despertarmos como igreja. E eu falo por mim mesmo, irmãos. É um momento de nós despertarmos e de buscarmos o Espírito Santo como nunca buscamos. De nos unirmos em oração como igreja. Clamarmos pela promessa da chuva serôdia, irmãos. Porque é só através do poder do Espírito Santo que nós vamos terminar esta obra e Jesus vai voltar, amém? Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente fica... Sabe quando você vê um mendigo na rua e ele pede comida? Você vai e sacia a fome do mendigo. Mas você acabou com a fome do mundo? Existem milhares iguais àquele mendigo. A gente fica se contentando com migalhas, com um pouco, irmãos. Quando que a solução para este mundo é a volta do Senhor Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, e no versículo 26, aqui nós vemos aquilo que é mais precioso para Deus. Olha o que fala no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Muitos utilizam esse texto para falar sobre o excesso de ansiedade em relação às coisas, às vestes, ao dinheiro, ao que comer. Não é errado usarmos este texto para falar sobre isso. Jesus está falando também sobre isso, para não andarmos ansiosos. Mas o foco desse texto não é a ansiedade, mas é eu e você. O corpo vale mais do que o alimento. A vida vale mais do que as vestes. Cristo está mostrando aqui nesse texto que o que é mais precioso para Ele é a pessoa humana. E quando nós lemos nos evangelhos, nós vemos claramente que Jesus tomou tempo para ensinar que eu e você temos valor, simplesmente por sermos pessoas. Tanto que ele fala assim, se eu cuido até do pardal, que é a ave mais simples, e se eu visto os lírios do campo com beleza, por que é que vocês ficam se importando com o que vão comer, com o que vão vestir? Se nem o lírio e nem o pardal se importam com isso. Então, muito mais vocês não deveriam se importar com essas coisas e nem andar ansiosos, mas entenderem que eu cuido de vocês e que vocês valem muito mais do que até os pardais e os lírios do campo. Amém? Então, o enfoque aqui de Cristo é a pessoa humana, é eu e é você.
E quando nós lemos e continuamos a ler sobre a história de Jesus, nós vemos que ele não só veio valorizar as pessoas, ou seja, colocar o ser humano no lugar que deveria, que sempre deveria ter estado e nunca deveria ter saído, um lugar de importância e que Satanás tenta todas as vezes deturpar e atacar o caráter de Cristo, ao fazer tudo isso com os seus filhos. Cristo veio a este mundo para mostrar a importância que o céu dá a mim e a você. E quando nós entendemos todo um contexto cultural, existiam determinadas pessoas que eram marginalizadas, colocadas à margem da sociedade, e uma delas eram as crianças. E Jesus valorizou as crianças, sim ou não? Sim. Quantos ensinos não temos na Bíblia em relação às crianças? As declarações de Jesus sobre as crianças foram surpreendentes à época. Por quê? Porque, irmãos, uma criança, em um contexto de sociedade, a importância dela era quase zero, ou nada. Naquela época de Cristo, o aborto era livre. E acontecia muito aborto. Uma mulher não era questionada, ou um pai também não era questionado, se eles abortassem por livre e espontânea vontade. E quando a criança nascia frágil, fraca, ou com alguma deficiência, ou ela era uma criança indesejada, o que muitos faziam? Pegavam aquela criança, levavam no meio das florestas, no encosto das montanhas, e deixavam aquelas crianças abandonadas para serem comidas pelas bestas feras do campo, ou até morrerem de fome, ou de serem levadas por alguma pessoa com maldade no coração. Era isso que acontecia, irmãos. Quando não atacavam, não jogavam as crianças dos penhascos. Então, se a criança nascia frágil, deficiente ou era indesejada, era isso que eles faziam com as crianças. E quando Cristo, então, lá em Mateus, no capítulo 18, versículo de 1 a 5, vamos ler? Mateus 18, no versículo de 1 a 5. Ao ser questionado pelos discípulos, quem é o maior no reino de Deus, ele, então, de alguma forma choca ali os discípulos, e olha o que ele faz, irmãos. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus, os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Em outras traduções falam que ele colocou até no colo, irmãos. E disse: em verdade vos digo que se vocês não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta é, em meu nome, a mim me recebe. Que lição incrível Cristo deixou aqui para os apóstolos e para aquela multidão que estava ouvindo naquele momento. Primeiro, ele colocou a criança no seu devido lugar de importância no reino dos céus. Segundo, ele falou assim: vocês precisam ser como elas em relação a mim, tão dependentes a mim como elas são dependentes aos cuidados dos seus pais. E tem mais: vocês que acham e pensam e tratam as crianças como se elas fossem nada, vocês têm que tratá-la como se fossem muito valioso e precioso aos meus olhos. A maneira como você trata a criança, era isso que Cristo estava querendo ensinar, não só em relação aos pais, mas também em relação a qualquer pessoa. E a pergunta que eu faço: como nós temos tratado as nossas crianças? Será que temos dado a devida importância a elas aqui no contexto de igreja? Ou sempre temos lá pegado no pé das crianças, né? E muitas das vezes a gente traz as crianças aqui na frente e fala assim: aqui está o futuro da igreja. Não, irmãos, aqui está o presente da igreja. Eles devem se sentir parte deste corpo de Cristo. Então, Jesus valorizou também as crianças.
Quem mais Jesus valorizou, irmãos? As mulheres. Naquela época, assim como as crianças, as mulheres também não eram valorizadas no contexto de sociedade. E homens judeus oravam em suas orações diárias, olha só, os homens em suas orações diárias, o judeu, agradeciam a Deus por não terem nascido estrangeiro, escravo ou mulher. E às vezes eu falo isso para minha esposa, irmãos. Eu falo assim, ainda bem que eu nasci homem. Não para denegrir a imagem da mulher. Mas, irmãos, mulher sofre, não sofre, mulheres? Deve ser difícil ser mulher mesmo, viu? Vocês sofrem. E são valorizadas por Cristo. São muito valorizadas por Cristo. E quando nós lemos um dicionário da época, bíblico, fala assim, as mulheres não podiam compor o quórum que constituía uma sinagoga. Ou seja, se tivessem aqui nessa igreja apenas mulheres, vocês não eram considerados, esse local aqui não era considerado como igreja, porque não tinha presença masculina. Não se podia contar elas para recitar o Shema diário, ou fazer peregrinações a Jerusalém para as festas principais. Nem há exemplos conhecidos de mulheres lendo a Torá na sinagoga, na época de Jesus. Além disso, não há nenhuma evidência de que antes do ministério de Jesus, as mulheres judias pudessem ser discípulas de um grande professor. Muito menos viajar com tal professor ou instruir alguém que não fosse crianças. No contexto tão restritivo, a relação de Jesus com as mulheres deve ter parecido realmente o quê? Radical para a época dele. E, culturalmente, lá no domínio grego e romano, as mulheres eram consideradas como objeto, irmãos. A mulher só servia para duas coisas para o homem: para satisfazer os desejos carnais e para reproduzir. E Jesus vem, então, e quebra este paradoxo, quebra isso no meio, irmãos. E aqui cita isso, né? E quando a gente vai lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 21 a 43, nós temos a história daquela mulher que sofria com o fluxo de sangue por 12 anos. E Jesus fala que a fé dela deveria ser um modelo para todas as gerações futuras, e serviu de modelo para Jairo, que estava ali, junto com Jesus, indo até a sua casa, e tinha acabado de receber a notícia que a sua filha tinha falecido. Em Lucas, capítulo 8, o Evangelho de Lucas cita diversas mulheres que seguiram Jesus no seu ministério, que foram consideradas discípulas de Cristo e que até ajudaram Jesus financeiramente no seu ministério. E no decorrer de todos os evangelhos e também da igreja primitiva, no início da igreja, nós temos a citação e a figura de mulheres importantes no avanço do evangelho no início da igreja, amém? Então, mulheres, vocês são valorizadas por Cristo. Vocês são o ser mais precioso de Cristo. E ele veio quebrar esse paradoxo, irmãos. E foi para quem que ele se apresentou primeiro? Uma mulher e prostituta. Demonstrando tanto amor por esse gênero, irmãos. E Jesus também valorizou outras camadas fragilizadas e marginalizadas, os idosos, irmãos. Cristo veio para cumprir a lei, os 10 mandamentos, e ele citou o 5º mandamento, que é honra teu pai e a tua mãe. E quando nós lemos esse mandamento, a gente pensa que ele só é para obedecer, para se submeter, né, e para honrar o pai. Não, Cristo vem e amplia este mandamento. E o Espírito de profecia em Patriarcas e Profetas fala assim, o 5º mandamento exige que os filhos não somente demonstrem respeito, submissão e obediência aos seus progenitores, mas também lhes proporcionem amor e ternura, e aliviem suas preocupações, zelem por seu nome e o socorram e consolem na velhice. Isso é honrar pai e mãe.
E eu lembro até hoje, eu falo com meu filho, né? Essa geração é difícil, né, irmãos? A nossa geração já foi difícil, né? Mas essa aí, o meu filho, às vezes minha sogra estava aí esses dias, e ele desobedeceu, a minha sogra respondeu a ela, eu fiquei falando com a minha esposa. Na minha época, eu não me lembro de fazer isso com a minha avó, muito pelo contrário. Quando eu saía da casa da minha avó e do meu avô, eu pedia até bênção. Em respeito, irmãos, à autoridade deles, né? E honrar pai e mãe vai muito além de apenas só respeitar e de obedecer. É o nosso papel de cuidar dos idosos da nossa igreja, principalmente aqueles de casa. Né? Paulo fala, se nós não somos capazes nem de cuidar os de casa, se nós não conseguimos nem fazer isso, somos pior do que os incrédulos. Então, Cristo veio também dar valor aos idosos e aos escravos também da época, irmãos. Era um contexto cultural de escravidão. E embora Jesus, muitas pessoas utilizam algumas passagens de forma maldosa, querendo dizer que Cristo endossava a escravatura, o sistema de escravidão. Cristo ele chegou a se referir a esse sistema, mas de forma ilustrativa. Em nenhum momento Cristo endossou o sistema de escravidão. Assim também como ele nunca endossou o casamento o policasamento, né, de mais uma mulher. Ele também nunca endossou isso, mas de alguma forma, culturalmente, e nós vimos as consequências dessas escolhas dos seres humanos. Mas Jesus, quando veio a esta terra, ele disse que devemos amar a quem? A todos, irmãos. E que todos devem ser tratados com dignidade. E Paulo fala na sequência lá em Gálatas, que em Cristo não há judeu, não há gentil, não há escravo, não há mulher, não há negro, não há branco. Todos em Cristo somos o quê? Iguais. Cristo não veio morrer, irmãos, por ricos, brancos, homens. Ele veio morrer por todos. Por todos. Por todos, independente de sexo, gênero, cor, ele veio morrer por todos. E a vida humana naquela época, irmãos, eu acho que todo momento da história do mundo, Satanás sempre desvalorizou a vida humana, né? Eu citei aqui no início, mas naquela época, eu acho que o ser humano não valia quase nada, porque eles pegavam os humanos, seres humanos, irmãos, frágeis, escravos, aqueles que tinham dívidas, e levavam, então, para os grandes teatros. E isso é retratado nos filmes, onde ali os gladiadores, né, gladiavam um com o outro. Crianças eram mortas, mulheres eram mortas, pessoas eram mortas a sangue frio. E as pessoas, provavelmente endemoniadas, aplaudiam, riam, comiam e bebiam diante daquela carnificina. Mas no decorrer que o cristianismo, os ensinos de Cristo foram avançando, irmãos, no decorrer da história, olha que incrível, olha o que um historiador diz, a história nos dá evidência de que quando o cristianismo começou a se disseminar no Império Romano, os torneios de gladiadores praticamente o quê? Cessaram. Quando você vê, irmãos, os grandes avivamentos no decorrer da história deste mundo. Você vê, por exemplo, o avivamento escocês, que iniciou por meio de uma oração. A história diz, os historiadores comentam que por causa desse avivamento, prostíbulos foram fechados na Escócia, bares foram fechados, porque as pessoas só queriam saber de quem? De Cristo e do Evangelho. O Evangelho liberta sim ou não, irmãos? Liberta. O Evangelho salva, Cristo salva. Cristo traz vida. Cristo coloca o ser humano no lugar que ele deve estar, irmãos. E para nós concluirmos, vale a pena refletir, irmãos. A vida de Jesus e de seus ensinos não apenas mudaram a história do mundo, mas mudaram a história e o valor da vida de cada um. E colocou o ser humano no lugar que ele sempre deveria ter estado. A cruz do Calvário, irmãos, nos mostra que Cristo, né, ele deu valor à existência humana,
a minha e a sua vida. E o chamado que nós fazemos hoje é: qual será a nossa resposta diante do que Ele fez por mim e por você? Qual é a minha resposta diante do que Ele fez ao vir a este mundo e a nos libertar, irmãos, dos enganos de Satanás, de trazer vida em abundância para nós? Eu não sei aqui se eu estou falando com alguém que sofre de depressão, com alguém que se sente pequeno demais, que não se sente capaz, que tem baixa autoestima. Eu não sei se eu falo com alguém aqui que se sente inferior, diminuído, não sei, por traumas de infância, ou traumas de algum casamento, de algum relacionamento abusivo. Mas eu quero dizer a você que aos olhos do Rei do Universo, você é a coisa mais preciosa que Ele tem. Você é a menina dos olhos de Deus. E se Ele pudesse, irmãos, se Ele pudesse, Ele que é o Rei Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, e que tem o universo inteiro, os astros, os mundos na sua mão, Ele tem o controle do universo em suas mãos. Eu tenho certeza, irmãos, que se Ele pudesse trocar o controle que Ele tem dos astros e dos mundos pelo seu e pelo meu coração, Ele trocaria, porque Ele te ama. Ele ama muito você. Irmãos, eu nasci num berço adventista. Eu era o filho do meio de 3 irmãos. Quem sabe um dia eu conto aqui todo o meu testemunho, de como Deus me tirou do fundo do poço no qual eu me encontrava. Mas por conta da educação que eu tive dos meus pais, e não os critico porque eles foram educados dessa forma, mas por conta de várias situações, divórcio do meu pai e da minha mãe, eu tinha muita baixa autoestima. Um sério problema com isso. Eu não vou contar aqui todo o contexto por conta do horário. E quando eu conheci o Senhor Jesus no ano de 2012, vocês podem falar assim: mas Gustavo, você não é adventista de berço? Sim, sou, irmãos, mas o meu encontro com Cristo foi no ano de 2012, em um retiro espiritual. Ali eu conheci verdadeiramente a Cristo. E aí eu comecei a me relacionar com o Senhor Jesus de forma mais íntima, de forma mais profunda. E no ano de 2018 eu estava em um retiro espiritual no Catre de Brasília. E lá nesse retiro espiritual nós acordávamos de madrugada, às 3 horas da manhã, e ficávamos cada um num canto orando e clamando pelo poder do Espírito Santo e ali conversando com Deus. E eu me lembro que eu tinha me afastado bem distante assim, sabe? Bem no meio do mato mesmo, do cerradão. E aquela noite o céu estava estrelado, irmãos. E eu falando ali com o Pai, e chegou um momento que eu falei assim com Ele: Pai, tem algo na minha vida que me dói muito. Eu não tenho amigos. Eu não tenho alguém que eu possa falar assim, ó, esse é o meu melhor amigo, aquele que eu confio, aquele que eu posso abrir o meu coração, aquele que eu posso falar tudo. Pai, eu me sinto só. Mesmo em meio a muitas pessoas, eu não posso dizer que tenho um amigo, Pai. E aí eu comecei a chorar e falando com o Pai dessa forma, irmãos. Em um momento, irmãos, eu não estou falando que eu ouvia a voz dele de forma audível, tá? E nem que eu ouvia olho nu. Mas quem já passou por isso vai saber o que eu estou dizendo. Naquele momento era como se Deus tivesse pegado no meu queixo e levantou o meu rosto. E eu olhei para o céu e Ele falou assim: você quer um amigo? E eu falei assim: sim, Pai, eu quero um amigo. E Ele falou para mim assim: irmãos, eu sou o seu amigo. A minha amizade te basta. Você não precisa de amigos, você precisa de mim. E quem sabe no sábado eu conto porque
naquele dia, Deus reconciliou o meu coração com o dele. Por conta da figura paterna que foi totalmente deturpada na minha infância. E eu sentia muita mágoa dele por algumas coisas que tinham acontecido. E ali eu encontrei um amigo, irmãos. Ali toda aquela dor que eu sentia, toda aquela mágoa, todo aquele vazio. Naquela noite, naquela madrugada, eu encontrei em Deus um amigo. Então olha para mim aqui. Você é a coisa mais preciosa que Ele tem. Se tivesse só você no mundo para ser resgatado, Ele viria para te salvar. Eu espero do fundo do meu coração que um dia, quem sabe se você nunca sentiu, você sinta amado como eu me senti naquela manhã. Tão amado como se só eu existisse na face da terra. E é assim que Ele quer que todos os seus filhos, os 8 bilhões de habitantes do mundo, se sintam, irmãos. Mas há muitos, como eu mencionei no início, que estão aí, sendo pisados e esmagados por Satanás. E aonde estão os filhos de Deus? Para avisar para este mundo que Deus os ama. Aonde estão os filhos de Deus, aqueles que se chamam pelo seu nome? Para correr como um anjo que voa pelo meio do céu. Para avisar que existe um Deus que os ama. O meu chamado hoje, nessa noite, para você, enquanto a irmã vem aqui na frente cantar, é que primeiro você se sinta amado e querido por Deus, independente de quem você seja. Independente do quanto você tem na conta, dos títulos que você tem pendurados na parede. Não importa, irmãos. Na cruz, todos nós somos. E Ele ama a todos, da mesma forma e da mesma maneira. Mas nós precisamos, além de entender este amor, transmitir este amor. Não guardar só para nós, porque existem pessoas que... Então, enquanto a irmã canta aqui, que você se sinta amado por Deus e diga: Senhor, eu quero transmitir esse amor também para fulano, para ciclano. Senhor, eu quero ser usado como instrumento em Tuas mãos para revelar o Teu amor para este bairro, para minha família. Se entregue nas mãos de Deus. Se coloque nas mãos dEle.